Você tem dificuldade de dizer não e de se posicionar? Então fica até o final desse vídeo porque você vai entender o porquê que isso acontece e aprender 4 recursos para conseguir fazer isso. Seja muito bem-vinda aqui ao canal Saudavelmente. Eu me chamo Maria Gabriela Sartori, sou psicóloga e especialista em terapia comportamental pela USP. Aqui no canal nós trazemos vídeos semanais sobre psicologia, psiquiatria e saúde mental de uma forma leve e descomplicada para te ajudar a promover qualidade de vida. Então eu quero já fazer o convite para você se inscrever no canal e não perder os nossos próximos conteúdos. Falar sobre a dificuldade de dizer não é falar sobre a necessidade de agradar. E essa necessidade está intimamente relacionada a uma dificuldade de gerar frustração no outro, de não ter a sua aprovação e de ser rejeitado de alguma forma. A questão é que é impossível fazer isso. As pessoas que conseguem se posicionar e dizer não, elas têm também essa necessidade de ser aceito, porque é algo muito natural do ser humano. Pensando lá atrás, eu sempre dou exemplos sobre os homens das cavernas, nós tínhamos essa necessidade de estar em grupo até para sobreviver. E essa necessidade continua até os dias de hoje. Então é extremamente natural nosso o apego com as pessoas e o querer agradar o outro. Mas existem pessoas que possuem essa necessidade de agradar os outros de uma forma extremamente acentuada. A psicologia entende que existem regras por trás dessa necessidade e que essas regras foram criadas através dos traumas da nossa vida e também dos modelos que nós tivemos. Então, de certa forma, pessoas que têm essa necessidade muito forte de agradar os outros e dificuldade de dizer não, vai ter na história de vida questões que as fizeram se comportar assim, modelos de pessoas e pais, cuidadores, que foram extremamente punitivos em momentos em que essa criança queria ou tinha essa necessidade de dizer o não, e com isso foram desenvolvendo para si regras muito fortes e rígidas que, somadas a uma dificuldade de se expor para essas situações por não ter feito isso na adolescência ou momentos que tinham essa necessidade, acabaram desenvolvendo uma inabilidade para se comunicar e para se posicionar. Então é o conjunto dessas duas coisas, os traumas, as questões que foram vividas, junto mesmo com uma inabilidade por não ter feito isso, por não ter falado, por não ter visto até nesse se comportar a reação das pessoas e de pessoas diferentes dessas que causaram esses traumas e que reagiriam de uma forma mais saudável, mais flexível, acabaram daí reforçando mais ainda essas regras e se afastando de um comportamento mais assertivo. Esse comportamento assertivo, eu não sei se você já ouviu falar sobre assertividade, é a habilidade social que a gente tem de falar o que precisa ser dito, se posicionar, dar nãos, sem ofender o outro, sem ser agressivo de alguma forma. Então para pensar, se uma pessoa foi criada num ambiente muito agressivo, com os pais muito controladores, rígidos, perfeccionistas, exigentes, ou com figuras de autoridade assim. Então ela vai entendendo muito que não pode falar não, que é errado, que desagradar os outros é muito feio. E aí nos momentos em que ela tinha e poderia fazer isso com o desenvolvimento da vida, ela não foi se expondo a isso e aprendendo e vendo nas outras relações que isso era importante e natural para o ser humano, isso vai ficando cada vez mais rígido na vida da pessoa. Você vai entendendo então ao longo da tua vida, pelas regras, que dizer não para os outros e sim para você é uma forma muito grande de egoísmo. E se esquiva, evitando falar, se posicionar também das emoções mais difíceis que essas questões de dizer não podem trazer para as relações. Então tem muito medo de viver uma briga, de viver alguma situação mais difícil. Então, para evitar já isso, que muito provavelmente vem dos traumas de ter vivenciado essas emoções de uma forma aguda, vai acabar evitando sempre dizer não e se posicionar. Então, o primeiro passo para conseguir superar isso é anotar os seus pensamentos nas situações em que você sente essa dificuldade. Esses pensamentos com essas regras de se eu falar isso, então algo vai acontecer, eu deveria,
Esses pensamentos são muito importantes e são nortes para você perceber ao anotar eles, de que eles são reflexos de vozes do passado, de vozes das pessoas que você ouviu. Eles não necessariamente precisam ser seus. O segundo ponto relacionado a esse primeiro é você criar as suas regras mais saudáveis e reais. Assim você vai saindo, sabe, desse tudo ou nada, do 8 ou 80 e vai conseguindo ter mais flexibilidade para suas questões. Uma forma de você fazer isso é assistindo vídeos como esse, porque daí você vai abrindo mais a tua mente para esse assunto, lendo a respeito, assistindo filmes em que os personagens vão lá se posicionando, estão saindo desse automático que eu sempre falo para vocês da vida, de só reagir às questões, entrar de verdade de cabeça nas situações e talvez percebendo ao assistir um personagem de um filme, de uma série, ou que você está lendo um livro, em que ele deu esse não e como foi a interpretação dele, como foi a reação disso para a relação. Vendo então que é possível fazer isso. E mais do que possível, é extremamente saudável para as relações. O terceiro ponto, dica, é você aprender a dizer não. Lembra que eu disse ali no começo do vídeo que tem uma relação muito forte com as regras relacionadas aos traumas, mas também há uma inabilidade que a pessoa vai desenvolvendo por não ter se exposto. Então aqui entra você se expor a isso. E é um grande desafio, não é verdade? Mas existem formas de você fazer isso. A terapia comportamental traz para os pacientes até treinamentos específicos para isso, treinamento de habilidade, de assertividade. Então fica uma dica se você sentir uma dificuldade de buscar uma ajuda. E trazendo aqui duas dicas legais para você começar a ir para a ação, para essa exposição. Primeiro, ganhe tempo. Isso mesmo, se você tem dificuldade de dizer não, talvez você já vá com uma cobrança de que a pessoa falou algo para você, você já precisa dizer não logo de cara. Ganhe tempo. Quando alguém vier fazer alguma sugestão e você estiver sobrecarregado, ou às vezes você até nem sabe ali se você pode ou não fazer, porque também o ato de dizer não, pensando nesse 880, não quer dizer que a pessoa vai dizer não sempre. Você pode dizer sim para as pessoas. O problema é quando isso te sobrecarrega e quando está relacionado a você dizer sim para coisas que você não concorda ou que vão contra coisas que são importantes para você. Então, ao ganhar tempo seria uma resposta. Eu vou pensar a respeito disso. E aí você, nesse pensar, você coloca ali no pós e contras, avalia o teu tempo, avalia a tua disponibilidade, avalia se aquilo faz sentido para você. E aí, se ao ganhar esse tempo, você percebe que sim, é importante para você dizer esse não, uma regra bem legal é a do sanduíche. E como que é essa dica do sanduíche? É você iniciar com uma fala legal, trazer o não e finalizar com uma fala legal também. Um exemplo aqui para vocês entenderem. É você falar: Fulano, eu agradeço o teu convite, fiquei muito feliz por você ter lembrado de mim, mas infelizmente eu não vou conseguir fazer isso para você. Mas mesmo assim, muito obrigada e quem sabe numa próxima eu consigo te ajudar. Viu? Simples, é uma regra assertiva em que você consegue se posicionar sem trazer de uma forma agressiva e sem afetar a relação. Aqui no canal e lá no Instagram eu trago bastante dica relacionada à assertividade, então dá uma olhada aqui nas playlists e me segue lá no Instagram também para não perder conteúdos assim. A quarta dica, e talvez também uma das mais importantes, é trazer um foco maior na tua vida para você. Uma questão que acontece muito com quem tem dificuldade de dizer não e de se posicionar é que a vida é muito baseada só na opinião dos outros, nas vontades dos outros, nos sonhos dos outros e no trabalho dos outros também. Então aqui fica a reflexão para você, de certa forma, começar a explorar mais você. Faça uma lista ali de 10 coisas que você gosta e se engaje mais nisso. Assim você vai trazendo um foco maior na tua vida, você vai acabar gostando disso, você vai conseguir daí trazer mais um foco para as coisas que você gosta, ter mais curiosidade para desenvolver essa autonomia e independência. E aqui também você pode e deve se permitir, ao trazer um foco maior para você, trazer para as relações que você considera mais saudáveis um pedido de ajuda. Isso mesmo, pessoas que têm dificuldade de dizer não tendem a ter, consequentemente, uma dificuldade de pedir ajuda. Vai explorando um pouquinho mais isso, pegue algumas coisas que é mais leve para você, talvez, tentar ver a reação das pessoas a respeito disso e peça ajuda. Isso vai ajudar a você ir de uma forma mais ativa a mudar, no segundo ponto lá na dica,
a criar regras mais saudáveis e mais equilibradas para você, porque daí você vai ver nessas relações de que não tem nada demais, que não é um problema, que isso não precisa afetar ou ser algo que vai causar uma grande rejeição para você mesmo. Trazendo aqui para vocês uma regra pessoal que eu tenho com dizer não. Eu também já tive bastante dificuldade com isso, aliás, e eu fui mudando isso através também dessas dicas que eu fui trazendo para você, a terapia também me ajudou demais, mas eu fui internalizando uma regra que é quase um mantrinha para mim, né? E aí fica o convite, não sei se vai fazer sentido para você também. Se alguma pessoa reagiu mal ao seu não, aí é mais uma dica do quanto essa pessoa merecia ter esse não. Eu sei que isso é meio duro, mas é real, porque às vezes nós estamos lidando com pessoas abusivas, tóxicas, pessoas que, na verdade, não sabem entender e respeitar os limites dos outros, então, de certa forma, o receber o não é mais um sinal de que ela precisava receber isso na vida dela. Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você deve ter dificuldades com isso, deve ter toda uma história de vida, de sofrimento relacionada a esse comportamento e deve estar querendo aprender, né, como mudar. Uma dica super bônus aqui para vocês é relacionar esse lugar de mudança que você está querendo, que é um lugar muito assustador, porque afinal você viveu a vida toda se comportando dessa forma, com um valor pessoal. Eu falo muito com vocês sobre a importância disso, que está relacionado à terapia de aceitação e compromisso. A gente viveu uma vida baseada no que importa pra gente. Os nossos valores pessoais são grandes bússolas para isso. E um valor pessoal super importante nesse processo de dizer não é a autenticidade. E a autenticidade custa caro, mas é algo que gera muita felicidade pra gente. E até trazendo uma frase da Brené Brown, que é uma autora super conhecida, que fala sobre imperfeição, sobre autenticidade também, vulnerabilidade. Ela fala bem assim, que a autenticidade é a prática diária de deixar ir quem achamos que devemos ser e abraçar quem somos. E isso é muito legal, né, gente? Quando a gente quer trazer isso, quando a gente quer trazer autenticidade, quando a gente quer se dar o direito de dizer não, a gente precisa ir diariamente de encontro nisso para abraçar quem a gente é de verdade e deixar de ir essas vozes, essas regras, essas questões que foram ditas e trazidas pra gente com quem a gente deveria ser. É a gente olhar de verdade quem a gente é e a vida que a gente quer ter. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Eu quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários sobre as maiores dificuldades que vocês tiveram, até também se você já conseguiu ali caminhar, entrar nessa estrada assustadora aí da autenticidade, mas ao mesmo tempo super colorida e cheio de significado. Então traga aqui os depoimentos, tenho certeza que vai ajudar alguém que vai assistir esse vídeo e que está precisando ler essa mensagem. E também o convite, é claro, de curtir o vídeo se você gostou, compartilhar com alguém que está precisando ouvir isso, se inscrever aqui no canal ativando as notificações para não perder os nossos próximos conteúdos. Um beijo e até breve!